Uma coisa que eu queria falar, acho que a pessoa não veio aqui de bairro. Então, não, tá. A falta de diálogo... A falta de diálogo, eu acho assim, ferramenta nós temos, o que nós precisamos é fazer essa... que, por exemplo, no portal de transparência, entendeu? É justamente o que ela falou. Infelizmente, é o ser humano que está do outro lado que não está dando essas informações para nós, porque ferramenta nós temos. Se você quiser transitar em toda a sua vida que você quiser do INSS, você consegue. Mas, por causa de falhas que eles tiveram, e muita gente sabe disso, no meu caso foi o meu PIS não encontrava. Porque o cara passou de um banco para outro. O que eu tive que fazer? Eu tive que sair da minha casa, pegar a carteira de trabalho, empresa por empresa, pegar os documentos. Eu tive que ir lá para os caras e falar, tá aqui, ó, tô aprovado, eu paguei tudo. Para alguns órgãos eu acho que sim, mas para outros não. Eu acho que ainda há muito o que se fazer. Por exemplo, SP Trans. Eu achei fantástico você pegar e poder do seu celular acessar e saber onde está o ônibus que você vai pegar. Mas, sim, assim, a gente poderia ter isso em outros órgãos, e eu não vejo essa facilidade, entendeu? Ó, tem mais gente querendo falar problema. Claro, pode. Pegando um gancho nas falas, eu vejo, assim, que infelizmente, pensando em São Paulo, e aí vai para o Brasil afora também, pensando como país, as nossas políticas são pensadas como políticas de governo. E aí isso reflete lógico, vai refletir nos programas de web, de informação e de tudo mais. Então, acho que, por exemplo, a gente, já que entramos no assunto saúde, quando foi implementado pelo governo federal o programa Saúde da Família, São Paulo, curiosamente, foi o último a entrar no programa, simplesmente por uma questão de governo. O governo que estava no município não era afetivo ao governo federal que estava na época, e ele simplesmente implantou o PAS lá, enfim. E aí São Paulo, com isso, hoje, é o município mais atrasado em questão de saúde do programa Saúde da Família, ou seja, aquilo que virou promessa de campanha, nessa última campanha, prontuário eletrônico, já existe na maioria dos estados que tem o PSF. Então, quer dizer, eu penso que não é questão de gestão de informação. Só o prontuário ou também o agendamento? Que foi então, que já foi se você é uma corrente. Eu tive a oportunidade de conhecer o do Ceará, o sistema que funciona no Ceará. Então, por exemplo, hoje em São Paulo, para você fazer ideia, eu atuei na saúde. Então, você tem 3 sistemas. Você tem um sistema chamado SIGA, que é um sistema de informação de saúde, onde entra lá a produtividade da equipe médica, das equipes de saúde. É número. E aí você tem configuração de agenda e tudo isso. Então, toda a produção numérica cai ali. Aí você tem um outro sisteminha que funciona em DOS, telinha preta, aquela coisa toda ainda verde, enfim, que gera relatórios para os 3, para o Estado, para o município e para o governo federal, tudo a fim de repasses. Então, você tem de pegar a informação desse SIGA, jogar para esse sistema de DOS, para gerar um relatório TXT para esses 3, para os 3 entes. E aí agora trouxeram um outro sistema que diz que esse é para implementar os prontuários eletrônicos, enfim, em São Paulo. Só que isso está desde 2013, se eu não me engano. E aí você está tendo que refazer todos esses sistemas para lá. E essa é a briga do gato e o rato, que é o que a gente vive em todas as políticas públicas em São Paulo, na verdade, se parar para pensar. E aí não é só São Paulo. Então, acho que o problema não é tecnologia, o problema não é profissional, e muito menos o usuário que não sabe utilizar. Eu tenho um conhecimento razoável, não sou expert, um programador ou coisa assim, mas tenho um conhecimento razoável. Eu sei me virar com o Google, eu sei me virar com as informações. Acompanho o portal, recebo informação de repasse do portal, sempre que tem. Enfim, mas, cara, agora eu falo como assistente social, atuo como assistente social. Hoje mesmo eu estava no site do MDS, procurando informação sobre um programa que é do governo federal, que repassa para o município as verbas. Cara, sambei na internet por umas 3 horas, não consegui, tive que ligar
para saber onde eu encontrava aquela atualização de valores. Enfim, é um negócio muito louco, que você não consegue explicar. Então, você tem a informação, mas ela está solta, perdida. Enfim, é falta de cooperação e talvez pensar não em projetos de governos, pensando web, mas pensar em programas de país. Ou seja, o SUS é uma política consolidada, já existe, já é tipificada, tem a legislação, ela funciona tanto no Ceará como em São Paulo, como em qualquer lugar. Então, se você tem isso tipificado, formatado como sistema, se eu sair daqui para São Paulo e para Bahia, eu vou me achar lá no sistema. Se eu saio da Bahia e venho para São Paulo, eu me acho no sistema. Tá, então o problema é que você acha que falta essa sistematização de políticas públicas. Assim, isso. Eu acho que essa é a ideia. Porque aí, logicamente, ela vai descer do federal para o municipal. Assim, né? Então, mas uma coisa eu vou comentar com você, então eu rebato isso que você falou, porque eu estou rodando algumas escolas. Você pega alunos que não conseguem navegar, eles usam o Google. O que eu quis dizer que você falou assim das pessoas, infelizmente, até eu com 57 anos e que trabalho já dentro também da tecnologia, tem muita coisa que eu não conheço, por isso que eu falo, eu patinei dentro do portal da transparência, onde o que eu digo assim, nós temos muita ferramenta, o que precisa hoje das pessoas que desenvolvem as ferramentas, que eu acho que é um problema, é justamente assim, criar esses aplicativos que todo mundo cria. Você vê, ó, o que é o Uber? O cara consegue. Então, o que eu estou querendo dizer, as ferramentas estão aí, elas têm. Então, o problema que hoje eu acho que a gente sofre justamente isso, às vezes, relatórios que vocês pegam, que nem você fala da saúde, e que eles não foram preenchidos corretos. E tem outras pessoas que têm que ir lá e complementar os relatórios. Eu também estou ligado muito próximo a pessoas de saúde. Ainda mais da mortalidade infantil. Então eu vejo na hora que a pessoa preenche, você vê que, opa, faltou alguma coisa para fazer a compactação desse negócio. Então o que eu digo assim, é você ter algum robô. A gente colocou, né, o problema que é essa... Qual foi? Falta de cidade compactação da informação, né? Eu coloquei até um robô como referência na segunda página que a gente Então isso ainda, em todo lugar eu estou dizendo assim, porque a gente existe, como ele falou de empreendedorismo, eu estou cansado de ver, você entra em todo lugar, hoje nós temos os 5S, gente, tudo bem a indústria, só que na realidade todos eles, se você ver, todo mundo fala do empreendedorismo, aí você vai lá, é ferramenta, não, vamos plantar isso daqui num programa de governo, mas você fala, poxa, mas tá bom, será que isso vai funcionar? Então, hoje para mim a problemática maior é justamente o que ele comentou. Você precisa que as pessoas tentem a mesma linguagem, o controle vai ser esse e outra, e eu vou mais além, que a gente não tem, que eu gostaria de ter um aplicativo, por exemplo, na minha região, isso é um problema. Não é solução. O problema é você justamente conseguir identificar o que de fato, como ele falou, o que está acontecendo. Entrei aqui, eu vejo um problema, que ele falou da agenda, tá bom, mas o cara fez um buraco, tá, mas eu como cidadão, eu quero ir lá, e na hora eu colocar, falar, meu amigo, o cara acabou de sair daqui, o buraco continua o mesmo. Então, vamos chegar lá. Então tá. Eu concordo com o que você falou. O que está acontecendo? Eu trabalho em hospital também e a gente está com o projeto Papel Zero. Papel 000, para colocar tudo no sistema, mas o sistema, o provedor de lá é péssimo, é tudo muito lento, são poucos computadores, a gente tem que ficar guerreando com toda a equipe, né, até por, sei lá, por falta de verba, sei lá, a gente tem que ficar guerreando, ficar fazendo filinha para entrar na fila para colocar no computador. E o que está acontecendo? Outro projeto que a gente tem, colocar o prontuário do paciente para ele pegar no Brasil inteiro. Ser um prontuário único, tanto que serve para Minas, se ele for para o Piauí, se ele for para o Sul, ser um prontuário no Brasil inteiro. Mas isso daí eu não sei quando vai acontecer. Tá, então peraí, o primeiro é o SUS primeiro nacional. É que falta a integração do prontuário eletrônico, nacionalmente, né? Nacionalmente, é um projeto que assim, que eles estão tentando, uma hora vai, não sei quando. E o segundo problema é o SUS nacional. E o segundo problema, que na verdade você falou primeiro, qual que era?
O primeiro, Que a gente você está não com o consegue projeto de papel zero, mas o executar provedor... o papel zero, né? O provedor de lá é muito lento. E falta de equipamento também no hospital. Então, às vezes, eles implementam umas coisas que não vai para frente por falta de outras. É a má gestão, né? A má gestão pública. E nós temos hoje chamado Prodan. Por isso, quando vocês falam que eu digo que todo o sistema, provedores nós temos. Agora, eu não entendo por que eles não pegam a compactação disso, falar o hospital diretamente hoje, a gente tem banda larga para fazer isso. Quem falar que não tem está mentindo. De tipo assim, porque eu vou dizer uma coisa para vocês de soluções. Desculpa interromper, que assim, eu estou muito ativo e vendo as coisas. O pessoal fala de prontuário eletrônico, eu acompanhei do Einstein. Gente, a solução está lá, é o que eu falo, os caras não querem fazer. Hoje o cara anda com um palme, o médico está lá embaixo, o enfermeiro ele vai falar assim, olha, ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Se ele for num outro hospital da rede do Einstein, o médico tiver acesso com a senha, ele está sentado na frente, ele faz assim, ele olha, o senhor fez lá, o senhor fez esse exame, o negócio aconteceu isso, tá? Acabou. Então por que o governo não quer implantar? Por que ele não quer ir toda hora e falar assim que não funciona? Então, se não funciona, como um hospital de tão renome que a gente diz de ponta, tem. Né? Falando sobre papel zero, você que falou, né? Eu acho que é importante mesmo. Bom, eu tenho vindo aqui algumas vezes e uma última experiência uma empresa que eu trabalhei, a gente tinha justamente a empresa estava trabalhando no jornal, né? No Estadão. E a gente tinha justamente esse desafio de digitalizar coisas que não eram digitalizadas. Então, eu acho que basicamente o Estado precisa... Eu já falei algumas vezes, mas primeiro a questão do telecentro, né? Primeiro acesso básico para a população. Depois, dentro dos espaços mesmo, dos órgãos de saúde, por exemplo, as escolas não têm computador. Então, por exemplo, a área de saúde precisa de computador. E não só de computador, precisa de profissionais de tecnologia dentro dos espaços de educação, de saúde. Então, eu acho que... Eu sei que tem essa questão de concurso também, né? Mas daí eu acho que tem que verificar se a agilidade que eles querem que isso aconteça, sabe? De repente o concurso burocratiza muito, e eu sei que profissionais de tecnologia dificilmente vão prestar concurso, porque existe um mercado privado que paga bem e contrata rápido, sabe? Então, eu acho que é uma questão também de capacitação profissional. Para quem já está na área pública, pode ser uma coisa boa também, né? Quem já é funcionário, já está lá, já aproveitar esses profissionais para também não retirar cargos. Mas eu acho que é internet, tecnologia e pessoas, e capacitação, basicamente. Mas é importante. Eu sei que é complicado, né, essa coisa de sem data, assim. Mas é urgente. Por exemplo, eu estou usando um papel aqui porque eu gosto de escrever, mas eu entendo faz sentido para agilidade, né? Para o Brasil ser um país desenvolvido, primeiro precisa de internet. Acho que é a primeira coisa. Internet boa nos espaços públicos. Um adendo do que você acabou de falar. A cidade conectada, né? Eu digo assim que isso deve começar da educação infantil. Porque, por exemplo, eu tenho uma filha e ela estuda numa creche, não sei, né? Numa escola municipal. E não tem espelho na creche. Veja lá, computador, né? Assim, não tem. A prefeitura, o Estado, eles se preocupam com coisas que ao meu ver, não deveriam se preocupar, por exemplo, igual o colega citou, vamos criar uma lei para colocar chip no uniforme das crianças. E, às vezes, essas crianças não têm básico dentro da educação. Né? Aí eu vou da educação infantil para a educação, para o ensino fundamental, por exemplo. Como que você vai ensinar um aluno a entrar numa internet se às vezes o computador quebra e o Estado não manda um mouse para ele poder se conectar, você entende? Também tem a problema de... Porque teve uma ocasião que eu fui também numa escola que eu estudei para... Eu dei uma sugestão lá para dar aula de Excel, porque eu tenho habilidade, enfim. Depois eu acabei não prosseguindo por alguns motivos, mas... Eles falaram que não tinha computador na escola. Na verdade tinha, mas não tinha um profissional que faz a manutenção também. Então, assim, eu acho que o problema é geral, né?
Mas eu acho que no mínimo, É o físico, na escola, né? O computador. no mínimo é começar na escola. Porque, tipo assim, a gente já, os adultos ok, mas começar do começo. Então pegar nas crianças, já ter computador, já tinha, né? Mas é que a questão que muda de gestão, eu não sei o que acontece, que eles param de perceber coisas simples, sabe? Acho Tá, que é gente, computador e só assim, a internet gente pra pode ficar falando desse criança. problema também É eternamente, isso, assim, né? eu não- Vamos fazer agora uma segunda etapa, que é assim, a gente escolhe um desses problemas aqui, o que impactar. Que velocidade, A a maior- internet é velocidade, né? Claro. Opa, aqui, ó. Não, aqui, ó. Então, na verdade, talvez, sei lá, um problema. Vamos pensar o seguinte: o governo assume, desenvolve o projeto. Aí, por sua vez, alguém do executivo ou do legislativo vai assumir esse projeto. Aí, em seguida, eu busco pessoas, seja na iniciativa privada ou no sistema público, para realizar. Aí depois tem a pessoa que vai executar. E por fim, a pessoa que vai monitorar e as pessoas que vão fazer. Talvez, eu acho que, pensando um pouco de que todo mundo está falando, que é a questão de tudo isso, talvez tivesse não sei se é plataforma, que faz muito tempo que eu não mexo com tecnologia, mas algo que conseguisse fazer com que todos esses atores tivessem algumas informações mínimas. Exemplo, eu lembro uma linha antiga que tinha de ônibus em São Paulo chamada Vila Gomes, que foi desativada há mais ou menos uns 6 anos atrás. Ok, tudo bem, era a linha mais longa que tinha de São Paulo. Só que é engraçado que a pessoa que assinou na caneta que o Vila Gomes não fazia mais sentido, não consultou as pessoas que usavam esse ônibus. Então, tivesse alguma coisa onde quem executa tivesse a informação humana ou na prática para ver a viabilidade daquilo na sua efetividade e na sua eficácia. Porque eu acho que às vezes assim, são ideias interessantes, só que assim, é muito assim, eu faço porque eu tenho que fazer. Só que não chega a informação necessária, por exemplo, sei lá, os problemas populacionais, essas informações mínimas que precisam ser desenvolvidas, aí tem a questão se o médico não foi, tem a questão de computador, que eu acho que se a gente conseguisse ter agora pensando no problema, acho que vem um pouco da fala, acho que uma coisa que vem na minha cabeça, que a gente conseguisse ligar, assim, tudo bem, o governo fez o projeto, ou seja, ele está eleito, é legítimo, tem lá o executivo, seja a secretaria, tem lá as pessoas que vão executar, mas precisa ter algumas informações, ou sei lá, um robô, alguma coisa, que dê algumas informações para ele, na ponta daquilo que vai ser feito, desde desativação ou ativação de um ponto de ônibus, desde a questão de contratação ou não contratação de médico, mas algo que fosse uma coisa real, porque senão fica assim, pensei algo legal, bonito, só que na ponta, então acho que esse, pelo menos, vem da fala de todo mundo aqui, eu acho que é uma questão, um denominador comum, que a gente conseguisse interligar, ou seja, porque fica muito assim, o intelectual e quem recebe a ação que o intelectual pensou. Então, se a gente conseguisse juntar essas duas coisas, não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas acho que um pouco de todo mundo está falando, acho que se a gente conseguisse juntar, ok, beleza, você é o técnico, eu vou te respeitar, mas você também precisa ter informações mínimas para entender que é legal que você aprenda na faculdade, mas será que no mundo real, ou no mundo complexo como São Paulo, tudo aquilo funciona sempre? Então, não sei se consegui ser claro, mas se a gente conseguisse juntar isso, talvez um pouco de muito do que está sendo falado poderia ser solucionado. E aí vai para todos os problemas necessários. E aí vai desde quem executou, assinou a lei, ou quem vai sancionar a lei, até a ação propriamente dita. E, por último, algo que fizesse a gente conseguisse monitorar para ver realmente se a ação realmente aconteceu ou ela apenas está só na ordem de expediente, né? Eu coloquei sistema de interligação da informação pública. É isso? Eu acho que... Qual é o seu nome? Peraí, só para a gente manter, porque a gente já estendeu um pouco essa parte de problema, que é uma parte que pega mais a gente, assim. Então agora a gente vai ter que ser mais cirúrgico aqui na coisa, senão a gente vai acabar o tempo da oficina conversando, a gente vai poder ter colocado a mão na massa. Só para concluir assim, a fala, Eu sei, acho mas, que é ó, só a questão do povo se sentir informado. Porque justamente às vezes a ação é boa, mas quando o povo não é informado, o povo não se sente valorizado. Beleza. Aí se revolta contra Então a o primeira Estado. já inaugurou aqui esses possíveis fixes aqui, né, as possíveis soluções com esse sistema de interligação da informação pública. Mas antes a gente tem que escolher um problema para tratar. A exposição dele é que esse é o problema mais grave mesmo e que ele afeta todo mundo. Vamos ver se realmente é. Então é assim, todo mundo pode levantar a mão uma vez só. Vocês têm aí a lista dos problemas, já escolham o seu aí, né? Já tem a lista, muitos deram um problema só, então é normal que se apegue a esse. Tem realmente essa sintonia entre muitos problemas que foram falados, faz sentido, né? Esse projeto aí que interliga todos. Mas vamos lá, vamos começar. Então, quem que acha que o problema
que a gente vai tratar hoje aqui é o agendamento da consulta no posto de saúde. Levanta a mão. Tá? Essa compactação... Então, é porque assim, o que eu acho? Não acho que é para todo mundo. Mas às vezes eu acho que a pessoa... Se você chegar no posto de saúde... Quando eu fui pela primeira vez no posto de saúde, se você já não for mais ou menos sabendo o que você precisa fazer e tal, você vai ter que... Na segunda vez você vai conseguir... Tipo, você não vai ser atendido da primeira vez. Não, sem dúvida esse problema existe e ele é importante. A questão aqui mais é que você chegou agora, chegou um pouco depois, né? Então deixa eu só te explicar o formato. A gente está fazendo uma listagem de problemas. A gente já teve um outro encontro. Nesse outro encontro a gente trabalhou bastante, explicando quais eram as tecnologias, o que está mudando a sociedade hoje em dia, o hacker e tal. Aí hoje a gente está mais mão na massa. A ideia é que a gente saia daqui com um projeto minimamente iniciado, nem que seja um grupo no WhatsApp falando com o nome do projeto. E primeiro listando alguns problemas, agora a gente volta nos problemas e aí escolhe uma solução para ele, tá bom? Mas esse problema com certeza é importante e a gente tem realmente que tratar de alguma maneira. Então, ninguém levantou a mão para esse primeiro. Sem problemas, quem deu esse não é problema... que eu abri mão dele, é que mediante o exposto, Lógico, outros normal. vão chegar aonde eu estou propondo. Isso que eu ia falar, não se apegue Não, mesmo. exatamente, exatamente. Então, o primeiro do agendamento não tem. O segundo, que é essa compactação de informação para governos. Alguém quer trabalhar nesse? Lembre-se que você tem que escolher um. Você quer o primeiro? Temos um adepto aqui no primeiro. Vou colocar aqui, primeiro palitinho. Opa. Gente, não vai ficar esteticamente aqui agradável, mas vai dar para entender. Segundo, alguém? Não? Terceiro, agenda parlamentar, divulgação da informação pública. Vou até separar esse aqui. Deixa eu Vamos falar separar, só uma porque... coisa para você. Eu acho que assim, o segundo, o terceiro e o quarto que você fez, que a gente está colocando por itens, eu acho que resumindo tudo, ele fala a mesma coisa. A gente, tipo assim, eu preciso de uma compactação de informação, aonde, é isso que eu falo, a gente pode tirar alguns itens e tipo assim, ele fica mais complexo assim, ó, eu quero que tenha essa parte do governo, a transição, que eles tenham essa informação e que dentro dessa informação tenha agenda parlamentar, que ela tenha, entendeu? Bem, então, isso a gente vê na solução. A gente pode reaproveitar depois na solução algumas das coisas dos problemas. A questão aqui mais a gente vê qual que é o norte, entendeu? Esses problemas aqui, realmente, eles se conectam, né? Tem todos a ver com essa questão da publicização, da informação pública e tal. Quem que escolhe trabalhar nesses? Como é que é? Não entendi, desculpa. Esse bloco aqui, ó, agenda parlamentar, divulgação, informação pública, organização da informação disponível para aferir fatos. Eu acho que o segundo compacta com todo esse. Eu ficaria com esse bloco, que é a compactação, agenda, divulgação, que eu acho que é o que falta essa... Ó, acho que esse, na verdade, tem uma inversão aqui, ó. Esse do fact checkers, ele se conecta com esse de aferir os fatos. E esse aqui com os de cima, certo? Não, eu ainda... Esse aqui com esse aqui. Então vai, gente, para esse bloco aqui, agenda parlamentar, divulgação, informação pública, desconexão entre fontes de informação, transparência cidadã. Eu gostaria. Então levanta a mão. Eu. Um só. Ninguém mais? Pô, esse parece ser o... Não, mas se você compactar o de cima, eu entro. O que eu falo? Para mim, ele é um conjunto só, que é a compactação e informação de governo, então a agenda, então ele forma um bloco que você pega tudo. 2, então. Eu quero. Isso aí eu acho que está dentro. Tá. Isso aí eu tá... Organização da informação disponível para aferir fatos e o fake news aí. Fake news e fact checkers. Quem que tinha levantado esse? Foi você, não foi? Não? Foi, né? Ninguém? Ah, tá. Isso, para poder ficar mais de policiamento, né? Mais do que a moderação. Tá. Essa falta de facilidade de serviços dos órgãos públicos. Ninguém? Nossa, gente. Vocês escolheram todo mundo à mesa, então é isso. A má operação das finanças públicas. Ó.
2. Ele vai entrar na falta de facilidade de serviço. Você vai entrar lá no 2 também? Acaba indo. Ele acaba indo pra lá. Porque se você Eu tenho experiência com financeiro, posso dar uma força. Vamos ver depois se a gente consegue. Ele acaba aqui almoçando no banheiro. Ele vai lá pra cima. Falta diálogo governo-cidadão. Também podia estar junto lá, não precisava tirar fora. Falta sistematização ou um modelo de políticas públicas. Esse aí. O cara foi fiel mesmo. A impossibilidade de execução do papel 0. Vixe, Maria, isso daí não Você pode. quer falar ou quer votar? Eu acho que é importante a execução do papel 0, principalmente quando você falou de impacto. Eu acho que o impacto do papel 0 vai ser o maior, porque ele vai estar ligado à redução da emissão de CO2. E outro fato importante, que a execução do papel 0 vai viabilizar a implantação de um Big Data que vai estar gerando todas essas informações que a gente vai estar discutindo, vão estar mais transparentes e mais acessíveis a todos. Eu acho que papel 0 resume todos os outros. Exatamente, é isso. Então volta no papel 0. Então são 2? Todos. Ó. Tudo aqui não tem internet. 2. Falta integração prontuários. Ninguém? Tá. Papel Temos zero. aí um empate triplo, né? Vamos ter que decidir entre eles ou fazer essa... Ver se eles têm uma integração assim que dá pra gente resolver. Internet e sistema. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui o recorte. Defesa? Mas vamos lá. Então os proponentes desses projetos façam suas defesas aqui Também. para eles. Eu vou ser o Mas sucinto. primeiro, senão tá bem, não bem vai- sucinto. Eu vejo que Qual que é o seu? quando é a falta de sistematização e modelo de políticas públicas. Tá. Mediante Mas tudo, ele não está entre os preferidos, hein? não é. E quais são os preferidos? Então- Temos que fazer. Se fosse dos que estão ganhando, a Os gente que faria estão defesa. ganhando, né? Beleza. Não, É só que para a eu- gente qual é? conseguir. Hein, Bom, ô, rapidamente, já que eu peguei a fala, rapidamente, eu vejo ele de extrema importância, porque assim, com tudo que foi discutido até agora, a gente viu que é problemática a infraestrutura, a terceirização dos serviços, enfim, a falta de equipamentos, tudo isso é justamente embargado nessa questão da falta dessa integração, cadê? Da sistematização e a cadê minha Você quer ver aqui? É. Tá anotado aqui? Isso, está aqui em cima. A falta de sistematização e modelo de políticas públicas. Porque se você tem um modelo, não de governo, mas de política, e um modelo e a sistematização desse modelo, você abarca todos. E garante, Verdade. garante equipamento, garante infraestrutura, garante tudo para todos. Eu gostei Essa dessa ideia, defesa. muito legal mesmo. De ter modelos, né? Então, só falando uma coisa para vocês assim, vendo no contexto, como eu entendo, tá? Quando a gente coloca a compactação de informação, governo e transição dele, se você tem todas essas informações num lugar bem situadas, então nós estamos falando assim, estou falando no modo geral. O papel 0, ele já entrou, porque se eu conseguir fazer essa compactação das informações, que elas venham para os lugares corretos, entendeu? Eu consiga fazer isso, e os governos que vão entrando vão ter que respeitar isso, e não ficar gerando mais demandas, tá? Eu bloqueio isso, que é o que eu falo, olha isso aqui, ó, a geração de... Isso aqui eu estou cansado de ver, ouvidoria, tipo de atendimento, câmera, isso aqui não precisava ter existido. Então, isso daqui para mim é justamente isso. Cadê ali a compactação das informações, que sabe que isso aqui já vem de anos? Isso aqui já podia estar num portal. Mas claro, eles se conectam, né? Claro, mas vamos tentar dar esse Não, foco então, aqui mas pra gente ser mais na cirúrgico. minha visão, defendendo isso, quando para mim hoje, na minha visão, vamos dizer, corporativa, que eu falo compactação de informação, governo e transição, é tipo assim, eu sentar, eu ter, que nem eu falei, o portal da transparência, e ali eu vou ter que ir colocando tudo, ver negócio de agenda, ver o que está acontecendo, o que um fez, o que o posto fez, e no final tem um relatório final e fala, poxa, isso aqui já foi feito, então isso aqui eu não preciso fazer de novo.
Então, então eu não preciso gerar esse formulário aqui, esse papel. Então, para mim, por isso que eu falei que ele engloba um contexto geral. Acho Senão, que tá claro. eu vou fazer por partes. Sim. Então, gente, dadas essas explicações de alguns dos projetos, vamos lá, escolher entre esses três aqui. A gente tem a compactação, né, um que é mais com foco na informação, o outro é o foco nas finanças e o outro já é esse foco, né, papel e digital. Temos que escolher entre os três. Vamos lá. Então, mesma votação agora, desapeguem dos outros. Vamos ter que escolher entre esses aqui. Quem que acha que o primeiro é o que a gente vai trabalhar hoje? Quem mais? Você Três? acha? 3 pessoas? Aquela menina ali, não está ouvindo? São 4 votos. Pode ser. É 4 votos, não importa. São 4 votos agora. Já conquistou um voto aqui Você vai votar, filha? no grito. Ei, capitã. A mulher do chapéu. A senhora vai votar, não? Mobilizando, recrutando. O segundo? Lógico que vale. Acho que vale. Ela Olha sabe aqui, tá se- super... Vota, filha, no 1, por favor, tô pedindo. Não, sem também sem É forçar. que ela não está prestando atenção. Vai, o segundo. Má operação nas finanças públicas. Quem vota? 1, 2, 3. Que pena. 3. Você tinha falado do blockchain e tal, você não gosta desse aqui? Não é a questão de eu não gostar. É a questão que eu acho que agora, no momento, Não é prioridade. não é prioridade, porque isso aí, se a gente não está conseguindo viabilizar nem um papel zero, que dirá um blockchain. Tá É claro que com o passar do tempo, isso tudo vai ser implantado. Não vamos usar mais papel, vamos ter, enfim, um Big Data que vai estar permitindo que temos todas essas informações, ou seja, vai estar possibilitando uma melhor operação das finanças públicas, uma conexão entre fontes de informação, ou seja, tudo isso. Então, assim, quando você defende essa implantação desse sistema, eu não estou defendendo só a preservação de árvores, a redução de CO2, não. E sim, tipo, um maior controle social através da tecnologia que vai viabilizar que o Estado cumpra, enfim, sua missão, né? Sua função social. Então você vota no papel zero. Quem vota no papel zero? Também. Eu acho que se a gente conseguir ajustar as contas públicas, a gente consegue ajustar os custos para poder investir no papel zero e em todas as outras coisas. Certo. Justificar os outros gente, gastos. temos um vencedor aqui no grito. Conseguiu mobilizar. Foi o primeiro, tá vendo? Na solicitação. E coincidentemente, nosso amigo visionário ali já deu a solução para o problema vencedor, né? Que era esse sistema de interligação e informação pública que você tinha falado, né? Então vamos lá, agora vamos aumentar aqui a lista de possíveis soluções. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, só que nas soluções, né? Então uma é essa, sistema de interligação da informação pública. Deixa eu só separar aqui para a gente ver mais claramente. Já podem ir sugerindo outras soluções para esse problema que ganhou. Nem tanto, mestre. Solução dos problemas agora. Como fazer? Temos aqui compactação da informação de governos, a transição, né? Também de alguma forma pegar essa transição onde tudo meio que se perde, a agenda parlamentar, a divulgação da informação pública, a desconexão entre essas fontes de informação, né? Uma ideia é fazer um sistema, mas como é que pode ser esse sistema? Ele vai ser web? Faz sentido hoje fazer uma coisa web ou ele vai ser uma app? Vai ser uma espécie de catálogo de dados. Por exemplo, a prefeitura eu sei que tem a catálogo municipal de bases de dados, que é para... Vamos ver aqui, gente, já vamos acessar. Divulgação e... Ele foi. Agora é a hora, já começa um pouquinho mais a mão na massa. Agora é de todo mundo já pesquisar, né? Também tem o smartphone aí no bolso. Eu não sei nem... Eu só estou nos colocando. Ó, já tem aqui, ó, Transparência, Prefeitura, SP.gov.br. Você entra lá, dentro do portal Transparência, e acessa o catálogo municipal da base de dados. O que é isso? Olha aí, é uma listagem de todas as bases de dados que tem disponíveis lá na prefeitura. É possível também baixar a planilha completa? Achei alguma coisa relacionada a um portal da participação social,
que recebe sugestões de gestores, servidores, academia e sociedade em geral. Olha que legal. Se conecta, né? O que a gente está falando. Portal da participação social. Tem mais a ver com esse processo aí da participação, né? Menos da informação, mas é complementar, com certeza, né? Então, podemos tentar colocar como solução aumentar a participação, aumentar, ou de alguma forma assim, criar algum projeto derivado desse portal da participação, como se fosse um portal da informação, né? Se tivesse um portal assim... Uma divulgação dele, primeiro momento, né? Porque foi no Foi. Eu nem sabia que existia. Então, mas tá mais alinhado com a solução divulgar esse portal da participação ou talvez divulgar esse portal de base de dados, né? Olhando aqui, entendendo que é a compactação que falta, talvez seja mais da base de dados. Tá conectado, mas tem uma sutil diferença entre eles, né? Mas vamos lá, é o começo da pesquisa mesmo. Vamos pesquisando mais coisas e vendo o que pode ser solução. Eu não lembro o site, mas eu estava no curso lá de iniciação à política. Fala no microfone só, por favor. Eu não lembro qual que era o site, mas no curso lá de iniciação à política comentou que existe algumas plataformas que divulgam a agenda parlamentar. Não são de todos, mas foi passado bem no finalzinho. Então talvez seria... Depois eu vou ver se eu lembro, senão depois eu trago. Não. Seria tentar buscar essas informações para, sei lá, talvez já deixá-las mais claras, né? Não me lembro qual que é. Veja se alguém consegue. Então, eu lembro que foi comentado, foi específico de alguns parlamentares, mas a ideia seria, tipo, sugerir que essa ação seja implementada por outros parlamentares e lembrar que não é só parlamentar, é o executivo também, né? O que ele colocou nessa plataforma que eu vejo muita dificuldade, e a gente está pegando muito, tudo bem, o prefeito, qualquer um saiu, mas vamos supor, nós temos um problema maior que aquele controle de, vamos supor que você tem um agente numa região aonde está todo mundo reclamando, e eu vejo isso na minha região, que não chegou merenda escolar. Só que é o seguinte, eu tenho câmeras em alguns lugares que eu estou vendo o caminhão chegar. Opa, peraí. Então, até escolas e um monte de coisa, olha, hoje eu recebi merenda escolar. Meu amigo, ele tem que colocar num portal, olha, chegou lá. Porque muita gente, vou dizer uma coisa para vocês, muita gente não acompanha e acha bobagem. Olha a hora do Brasil. Não, quer dizer, escuta. Às vezes eu comecei a escutar, eu falei, porra, tá lá. Aí tá assim, foi liberado não sei quantos milhões para tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Aí outro cara fala assim, meu, tá cobertor curto. Pera um pouquinho, que nem a minha região. Vou falar, minha região Butantã. Chega lá, você pega e fala assim, olha, orçamento da região, 16 milhões. Pô, legal, mas será que tá esse dinheiro? Aí você espera, aí sai na hora do Brasil, liberado tanto para aquela região. Tá bom. E que foi dali para frente? Então, você tem alguma coisa. Quantas obras foram feitas? O próprio cidadão, ele é um fiscal. E eu digo na ferramenta isso que tem que ser, tipo assim, eu estou passando por lá, eu vejo uma placa, reforma. A reforma, eu poder entrar, eu já fui impedido, gente, eu estou dizendo que eu sofri isso na pele, de chegar para o engenheiro e falar, meu, e aí como está o negócio? Ah, não posso te dar informação, você tem que perguntar para a secretaria de... Peraí, pouquinho, eu sou cidadão. Eu quero saber, você não ganhou a licitação? Ganhou. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, não, você tem que olhar lá para ver... Não, pera um pouquinho. Aí eu cheguei para a diretora. Ah, eu não posso te dar essa informação porque você tem que pedir essa informação na secretaria. Então, para. Então, assim, começou uma obra, isso que eu digo, essa plataforma tem que ter de qualquer coisa, de merenda, de quantos professores, consulta, remédio. Vai ser uma plataforma, né? Então, não, ela existe, por isso que eu te falo, nisso que eu estou dizendo, que eu acho que até para um controle social, o cara fala assim, ah, tá cobertor curto. Tá bom, mas aí você vai num lugar que nem eu tive na minha região, todo mundo falando, ah, aqui não chegou alimento. Eu falei, pera um pouquinho, é aquilo que eu fotografei, vários caminhões chegando, alimento chegando, não chegou. Ou tipo assim, vendo vários equipamentos de informática sendo trocados. Pelo que você está falando, lembra um aplicativo que já existe, né? Que faz mais a zeladoria, ele não entra, né, dentro dessa parte da fiscalização da informação, é mais a fiscalização. Então, mas isso que eu estou falando, isso é uma coisa que hoje, eu estou dizendo, dentro de tudo isso,
vou falar para o cidadão, você criar realmente um aplicativo que você tenha lá, tipo assim, que seja aquele cara que é fiscalizador e o robô. Que às vezes as pessoas, por exemplo, você vê as pessoas de idade, elas andam e falam, olha, eu fui no posto hoje, não tinha remédio. Ah, você não tinha? Entra naquele... Hoje não tinha remédio. Pum, cai lá naquela plataforma. Como o robô vai jogar a informação, mas ele recebeu que ali não tinha. Opa, peraí, como não tinha? O cara lá está dizendo que tem, mas peraí, eu tô aqui. Então, é que para isso, só para... Porque também assim, como a gente tem pouco tempo, a gente não, precisa ser... Né, objetivo e chegar numa solução minimamente viável, né? Porque esse problema que você está falando, claro, é bem possível que a gente chegue, como você estava trazendo também, né, em algum momento, a esse robô que faz essa interligação completa de informação. Mas, pelo pouco que eu sei de desenvolvimento de software, que eu acho que ainda é pouco, tem muito que aprender, teria que estar tudo digitalizado já, né? Para você fazer essa troca de informação rápida. E eu não tenho clareza se quais são os buracos, né? Como a gente estava falando, tem o prontuário, ou tem um agendamento, né? O que a gente vê é que há muito tempo tenta se instalar um sistema, desenvolver um sistema, mas ainda está muito aquém. Então, para que um robô consiga fazer essa digestão de informação, né, para que ele consiga navegar e trazer um insight, ele precisaria ter todo esse processo já digitalizado. Então, claro, isso é importante, isso é possível, mas acho que a gente podia tentar focar em solucionar o problema, por exemplo, você falou da Hora do Brasil. De repente, uma solução possível é digitalizar o que sai da Hora do Brasil. Por exemplo, o Diário Oficial. Né? Tem a história lá, o Diário Oficial é um PDF. A gente não consegue trabalhar com a informação que sai lá e essa informação é importante. Aí foram lá e criaram o Diário Livre, que era pega toda a informação do PDF, traduz para outro formato, pronto. Aí um robô já conseguiria ler aquela informação. Entendeu? Então vamos tentar pensar essas coisas um pouco menos assim extensas, até para a gente conseguir sair daqui com mais resultado, né? Porque senão depois acaba nosso encontro e todo mundo fica meio frustrado porque a gente não conseguiu chegar no resultado legal. Eu preciso ser esse chato assim. Não, o que eu estou querendo dizer para você, ele mesmo, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, é o seguinte: para quem está próximo e vê hoje em relação à tecnologia da informação, eu até brinquei outro dia, eu falei assim, então gente, vamos contratar a equipe do Facebook e o pessoal do Google, porque hoje o que eu falo, em relação, como eu falo, ou a digitalização de fazer, porque hoje o exemplo que está aí que pode ser feito, gente, a ferramenta é o Google. É aquilo que falou. Outra coisa que eu ia falar para ele. Peraí, tem que interromper. Não é por causa desse processo de digitalização que a gente não está feito. Então, eu estou dizendo, a gente ainda não pegou por exemplo, que tem uma relutância também, que o pessoal ainda quer microfilmagem, o pessoal tem medo da digitalização, você entra num órgão, tipo assim, tá bom, você digitaliza seu documento e você vai colocando. Eu entendo que você tem essas plataformas que hoje a gente precisava se ater e ficar em cima, que em vez de ficar gastando novos investimentos e outras coisas, que as nossas plataformas fossem mais segmentadas, entendeu? De tudo. Então vamos professor, voltar aqui na lista de soluções. Comentar uma coisa? Talvez, acho que assim, acho legal o que ele fala, mas sei lá, talvez se é uma ideia de um exercício prático, então talvez assim, ela fez lá exercício, então talvez a primeira coisa, sei lá, que a gente tem que fazer é o levantamento prévio de plataformas, softwares que já existe, para ter uma, que sejam correlatos com esses problemas, de fazer um checklist. É que a gente poderia ir longe nisso também. O melhor... Não, mas aí eu falo no sentido seguinte, por exemplo, são vários problemas ali, que conseguisse fazer um levantamento de 5, que seja mais... Porque aí, por exemplo, que eu acho interessante o que ele fala, mas assim, agora eu vou fazer uma fala de professor. A gente está falando entre aqueles que são incluídos nas coisas, mas também são excluídos em outras coisas. Só que aí a gente está pensando algo que é para uma cidade, e aí a gente, às vezes, é uma coisa, não desmerecendo sua fala, mas assim... Se a gente muitas vezes fica perdido em ações, imagina trazer outras pessoas em coisa que nem eu tive tempo de entender. Então, talvez, assim, fazer um levantamento de 5, sei lá, um software, um drone, sei lá como chamaria isso, que tem a ver com isso que a gente está fazendo, fazer um estudo, tipo, aprofundado, qual é a viabilidade deles, e a partir daí poder dizer, vamos aplicar ou não vamos aplicar. Porque toda plataforma tem sua limitação, não tem? Às vezes, ela te ajuda numa coisa... mas assim, esse levantamento a gente já faz conforme chega nas soluções. Porque se a gente também... vamos fazer um levantamento de ferramentas que tem a ver com a divulgação de informação pública. Sério, dá para a gente ficar aqui uma semana fazendo esse levantamento. Então, se a gente já faz uma busca de solução e nessa busca
levanta junto ferramenta, como a gente fez, por exemplo. Não, é que eu estou falando uma, mas pensando em seguida. Fiz o levantamento, aí em seguida faz a contextualização, em seguida vê o uso prático dela. Aqui, tipo, estou pensando parte por parte, porque assim, estou imaginando o seguinte. Peraí, vamos voltar aqui nessa listagem, que senão a gente vai ficar comentando item. Então, assim, a gente já chegou no sistema de interligação da informação pública, a gente chegou nesse portal de informação, na divulgação do portal de participação, que você encontrou, né? Nessa espécie de digitalização da Hora do Brasil. Vamos tentar pensar mais soluções, né? Por exemplo, aqui eu já vejo um problema. Muito pouca gente hoje acessa a versão web das coisas, prefere uma app. Então, será que isso aqui é um portal mesmo? Ou é uma app que vai fazer uma espécie de app guia, por exemplo, né? Uma app guia de canais com informação pública? Porque aí o levantamento já seria o primeiro passo disso, né? Ao invés da gente fazer o levantamento aqui agora. Outras ideias. Não, e se está falando disso, acho que não só a Voz do Brasil, mas, por exemplo, eu de vez em quando eu paro para assistir, eu escuto TV Câmara, TV Senado, TV Alesp e TV BR, e tem uma série de coisas, a mesma TV Cultura, mesmo toda contraditória, tem uma série de coisas que, se for pegar nessa lógica sua, é buscar uma forma de que essas informações, que nem tem um programa chamado Voto Cidadão, que fala coisas que é extremamente interessante, só que poucas pessoas sabem. Então, pegar essa sua ideia, esse comentário que você fez da Voz do Brasil e outros espaços públicos que produzem isso e pensar esse mesmo raciocínio, né? Gente, agora sim, em uma frase, ideias para solucionar esse problema que está aqui em cima. Só isso. A gente precisa focar. É uma dúvida. O que é app guia de canais? O que é isso aí? Então, uma sugestão para a gente chegar na compactação dessa informação pública, a gente desenvolveu uma app que só faça um guia. Tem a TV Câmara, tem o Portal Transparência. Então aqui, né, se você, por exemplo, essa app poderia ter uma interface ali inicial que fala assim, que tipo de informação pública você precisa? Aí você escreve assim, contas da minha cidade. Ok, então os sites que você pode encontrar essas contas da cidade Portal Transparência do teu município, tal blog que faz o levantamento dessa informação, tal jornal que faz esse tipo de acompanhamento, entendeu? Essa seria uma app guia de canais de informação pública. O que mais? Outras ideias para a gente resolver aí, agenda parlamentar, divulgação de informação pública. Se não tiver mais ideias também, não tem problema. Agora a gente vai votar em qual a solução que chega mais próximo, né, dessa que a gente vai trabalhar. Ninguém? Então, beleza. Vamos lá, novamente, agora, votar na melhor solução para o problema que a gente listou. Só uma coisa, nesse guia que nós estamos comentando, que é uma preocupação que eu tenho, que você falou... vamos ver se ele é escolhido, porque senão... Tá. Então, vamos lá. A primeira solução para o problema é Sistema Interligação Informação Pública. Quem que levanta a mão para esse? Sistema Interligação. 2... agora está muito próximo. Mas vamos ver a sutileza. O sistema, vamos tentar explicar cada um deles para ficar mais clara a votação. Então, o sistema interligação da informação pública, ele poderia ser uma coisa mais, assim, menos de conteúdo, certo? Ele seria uma coisa mais de um grupo de trabalho que iria estudar quais são os protocolos existentes hoje de troca de informação entre governo, como poderia ser desenvolvido um novo, qual está sendo o gargalo. É uma coisa mais de bastidores, pelo que entendi, certo? Fazendo uma pesquisa aqui, eu encontrei uma matéria e fala um pouquinho assim do que nós estamos falando, que é um processo eletrônico nacional, PEN, que foi iniciado em 2013. O projeto visa acabar com a tramitação entre papel e substituir por outra 100% digital nos documentos e processos de toda a administração pública, e ele é composto por 3 iniciativas: o Sistema Eletrônico de Informações, SEI, e o Protocolo Integrado e o Barramento PEN. Eu acho que a gente está chegando legal, lá. Né? Barramento PEN. Tá. Anotei aqui para a gente ter também ele em vista conforme a gente fala dos problemas. Então, você vê, esse sistema de interligação está muito próximo já disso, né? Talvez não seria uma iniciativa de criar nada, e sim acompanhar ou dar mais publicidade sobre isso, certo? Sim. Ou saber efetivamente se isso vai para frente, ou se, por causa da transição, isso saiu de pauta, né?
O segundo é uma coisa mais de produção de conteúdo mesmo. Então, os jornalistas estão aqui, né? O pessoal que está mais no jornalismo pode se interessar mais por ele, né? Então, a gente teve 2 votos no primeiro, certo? Você quer votar nesse também, agora que você achou isso? Não. Pode ser, pode ser. Então, 3 votos no primeiro aqui. Portal de informação dessa informação pública. Alguém tem? Alguém vota? Só uma dúvida. O portal de informação está articulado com a... É verdade, a gente ia explicar cada um antes, né? Então vamos lá. O primeiro é justamente isso, uma coisa mais de bastidores, integração, sistema. O segundo seria a produção de conteúdo. Quem deu a ideia também me ajuda aqui, né? É o que eu estou entendendo aqui. O segundo seria mais produção de conteúdo, algum veículo focado, né, nessa coisa da comunicação cidadã com acesso à informação de governo, facilitação da informação do governo e tal. O terceiro seria uma coisa mais de bolso. Pô, estou precisando agora de uma informação aqui, por exemplo. Né, você estava citando que vai lá na tal lugar e aí não tem alguma coisa ali que estava prometida. Ok, eu tiro do bolso na hora, quero saber como que eu chego nessa informação. Então eu vou, pelo meu guia, colocar qual a informação que eu preciso. Por exemplo, um outro caso, o médico não está aqui. Preciso saber horário ou funcionamento UBS. Né? Informação. Aí vou lá e ele vai passar, funcionamento da IBS, você pode entrar em contato com a Secretaria da Saúde, com a subprefeitura de não sei o quê. Então aqui os contatos deles. Isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então esse é a app guia para informação pública. Bom, ainda não vamos votar, peraí. E o outro é a divulgação do portal de participação. Aqui seria mais, né? Eu acho que isso e acho que isso até mudou depois do que a gente deu foco maior na informação. E esse aqui, um exemplo seria a Hora do Brasil, mas poderia ser assim, digitalizar meios que já estão fazendo essa produção de informação pública, acompanhamento, né? Digitalizar esses meios para que eles fossem mais acessíveis. Eu não precisasse, por exemplo, ouvir em determinado horário ele, e sim a informação estivesse disponível na web, né? Entenderam todos? Sim. Uhum. Todo mundo entendeu? Sim? Quem não entendeu? Tá, entendeu. Então, o primeiro, teve 3 votos. O segundo, alguém desses 3 quer mudar o voto? Não? Tá. Então, o portal de informação pública, quem se interessa? Ninguém? Esse app guia de canais. Nossa, todo mundo tinha gostado, um só? Tá bom. Mas aqui tô... 1 ou 2? Não, então, eu já votei no primeiro. Ah, votou no primeiro. Pô, é honesto ainda. Eu não tinha lembrado de tinha votado no primeiro. A divulgação no portal de participação. A Hora do Brasil Digital ou a digitalização desses canais existentes. Ah, gostou. Então, 1, 2, 3, 4. Ó, ganhou. Caramba. Não, mas não é a Hora do Brasil, né? Sim, esses canais como um todo, né? Existe a rádio web, né? Aquilo é uma doença, né? É evidente. Existe a rádio web, né? Já. Tá. Quem que ganhou? A digitalização dos canais que já fazem esse trabalho, né? Ou a modernização deles, ou a integração. Agora a gente vai poder aprofundar, certo? Internet, família. Tá. Você precisa de fontes confiáveis. Internet e sistema. Estava todo mundo falando. Tudo se resume a internet, sistema. E sistema. Internet, Não, mas sistema. independente disso, Zero eu vi uma papel. coisa aqui que eu estava vendo agora. Porque não sei aplicativo é qual- sistema. Tá, eu cliquei aqui no negócio aqui. Tem que Aí escolher eu perdi o que eu um. cliquei aqui agora. A última página que eu entrei aqui, ele aparece? Não, né? Então, agora eu acho que a gente vai acabar voltando no que nosso amigo ali trouxe de levantamento, né? A gente está chegando perto das 9. Ó, Não, gente. também. Até que horas a gente tem mesmo? Até 9h30. Sim. Tá. Não, mas tranquilo, acho que a gente está aqui dentro do horário. Mudando de gestão, Então, assim, né, não pode nessa meia horinha que falta, a gente tem que tomar cuidado para, assim, não criar, né, também um monstro. Né, precisa desenvolver. E, ao mesmo tempo, sair daqui com alguma integração entre os presidentes para a gente conseguir desenvolver isso mais para frente, né? Então, o que eu sugiro aqui? A gente tem essa oportunidade de listar Poderia ser uma voz- alguns poderia ser desses um pouco mais canais, jovem, como surgiu a Hora do Brasil, né? Então, a listagem, sabe? o levantamento. Não, dá pra gente ouvir, mas sabe? Poderia ter um tom mais jovem pro jovem. Só um comentário, assim,
enquanto Peraí, rapidinho, você só para não passa- perder o fluxo aqui de ideias. Rapidinho, aí eu já comento. Então a gente tem essa listagem, esse levantamento. Na sequência, a gente tem que cuidar de algo que seja operacional, né? Que a gente possa resolver. E por último, como que a gente sai daqui com esse encaminhamento, com essa forma de continuar colaborando, né? Então, vou chamar aqui de agrupamento. Desculpa, pode falar agora. Esqueci. Esqueceu? Eu tenho que Bom. falar, não. Não era exatamente isso, mas seria bom, sim, se a Voz do Brasil tivesse uma voz, sei lá, às vezes falar uma coisa pro jovem, sabe? Uhum. Então vamos lá. Vamos para essa primeira etapa aqui. A primeira coisa que surgiu foi a Hora do Brasil. Vamos listar outros canais desse, né? Para a gente ver se a gente encontra uma maneira de digitalizar comum ou não, ou se também de repente é o caso de só fazer um trabalho, uma espécie de pós-produção Transcrição, né? de um desses como é a Hora do Brasil. Então, Vamos tentar listar esses vários, porque a gente agora é tempo contado, assim, gente. Meia horinha e acabou nossa oportunidade aqui hoje. será que eu posso só, desculpem, não sei se eu vou estar fugindo, mas para mim eu vejo uma solução e que ela já foi colocada e foi muito polêmica. E que eu acho assim, que tudo isso, todas as soluções que nós vamos achar, todo mundo vai falar em uma coisa que se chama tempo e dinheiro. Que ninguém consegue solução, porque todo mundo vai falar, não tem tempo, não tem dinheiro, não pode isso, não pode aquilo. Então, uma vez eu entrei com uma ideia que foi a seguinte: de qualquer que seja, mas principalmente envolvendo faculdades públicas. Eu vou dar um exemplo quando teve programas de São Paulo, entendeu? De urbanização. Ninguém sabia, ninguém conseguia. Eu fui na FAO e falei para os professores, eu falei, gente, nós temos um corpo intelectual aqui muito grande formado. Por que esses alunos e as pessoas não podem disponibilizar no seu tempo ajudar nas soluções de São Paulo? Isso na área da saúde, isso na área da educação, isso na área de arte, de qualquer uma. Então hoje nós temos uma coisa que eu digo que nós precisamos ter, é a contrapartida, de qualquer que seja. Nós estamos formando excelentes profissionais. Para quem? Para eles se formarem e ir embora para o estrangeiro? Então isso é uma coisa que infelizmente foi muito polemizada. Eu tive conversa com pessoas lá, eu falei, gente, eu vou bater nisso até o final. Escola Paulista de Medicina. Tá bom, o cara fez, mas qual é a contrapartida? Nós temos grandes intelectuais que podem nos ajudar, porque todo mundo fala, não podemos colocar isso aqui porque o cobertor está curto. Vamos colocar, tá, mas e todo esse pessoal? Por que esse pessoal, em épocas de estudo, de que tem que apresentar uma pós, alguma coisa, eles não podem fazer uma contribuição para a sociedade, que é o que a gente está necessitando? Porque tudo isso aqui que a gente vai achar e vai chegar no final, que eu já conheço como funciona e todos aqui sabem, vai chegar para alguém e falar, não, peraí, quem vai desenvolver, quanto custa, o cobertor está curto. Não. Então, mas aí o problema deveria ser esse. A gente já vai Não, ter que entendi. colocar realmente outra coisa. Não, eu deixo isso aqui porque eu acho que é bom todo mundo pensar, Tá, porque beleza. eu acho que quando a gente sair daqui, é uma grande coisa que todos os anos, eu estou com 57 anos, faz 16 anos que eu bato na mesma tecla. E toda vez, sabe, o cobertor está curto. Tá, eu tenho uma universidade aqui, eu moro do lado da USP. Mas vamos Mas eu já vamos vejo voltar de no outra programa. forma. Eu acho que dinheiro tem, ele só é mal investido. Tá, mas gente, peraí, não vamos entrar nisso. Vamos. Depois no cafezinho, a gente discute isso melhor. Eu não lembrei. Vamos focar. Comentário. Rapidamente, é só um adendo, assim, ao assunto política e educação. Fiz uma reflexão recentemente sobre essa questão e acho que tem uma coisa que é engraçado, porque a gente faz 18 anos, a gente tem que votar, né? Só que esse momento, a gente na escola, a gente não tem nenhuma educação política, sabe? E aí quando você faz 8 anos, você já saiu da escola, simplesmente aparece pra você que você tem que votar. E sendo que você sai da escola, geralmente, principalmente escola pública, você não tem nenhuma base política. Você não sabe nem quem é 4 dígitos, quem são 2 dígitos, sabe?
Daí você assiste a televisão e aí você tem que escolher um candidato em 3 minutos que o cara fala, sabe? Então, acho que é A gente tem importante muito o que começar fazer, com certeza. a introdução Agora, assim, à política na escola. é, Não, só só para que deixar assim, registrada essa tá registrado. insatisfação. Vamos falar alto para ficar registrado aqui nas paredes. Isso tem que mudar, mas vamos focar no Vamos nosso longe, problema aqui. família. Primeiro que a gente falou fora do Brasil, mais canais que são relevantes para a gente fazer essa... Gente, vamos falar aí também. Acho que tem pouca a gente TV falando muito, muita Cultura, gente falando pouco. não é isso que eu falo, a TV Cultura eu acho que muita gente como falou que não gosta, mas assim, TV eu vi, Cultura. eu gosto. TV Eu vi Cultura. coisas ali, é tipo assim, o problema da TV Cultura, eu vou ser bem Ó, sincero não, peraí, brincando, você peraí, tem que pensar. Peraí, ó. Que é uma coisa Listagem. muito... Listagem. vamos Listagem. listar. Tá bom. TV Cultura. TV o que Cultura, mais? eu acho que é uma grande... Brasil, que é aquele canal A TV Brasil. Brasil. São dois canais públicos, as TVs educativas e comunitárias, eu acho que podia entrar nessa questão, né? As TVs universitárias também, né? Que também podia entrar nessa questão. Então, mas ó, a gente está escolhendo o meio mais difícil da gente digitalizar, né? Que é a TV. Como que a gente vai digitalizar um programa de TV? É que algumas delas eu sei que já são Já algumas tem- delas já já tem não a é. parte web. Agora que eu me lembrei, a EBS, eu acho que a Voz do Brasil já está digitalizada. Agora que eu me lembrei, a EBS está fazendo isso. Então vamos pesquisar aí, vamos ver se já eu está acho que É que eu não tá, sei acho se que tá. mudou nesses últimos 2 anos, mas tinha, pelo menos quando eu acompanho, eles falam que. Pesquisem aí, vamos ver se a gente tem que ajustar nossa solução ou se vai revolucionar aí. A gente fala muito de informação, de dados, mas eu acho que fica muito difícil a gente conseguir processar essa informação, principalmente, ela falou, um jovem de 18 anos, se ele nasceu aqui em São Paulo e estudou todos esses anos nas escolas do Geraldo Alckmin, do PSDB. Que a progressão continuada, ela impossibilita que uma pessoa consiga ter qualquer processamento em relação às informações. A pessoa, ela, Aqui, ó. a sociedade mente a ela que ela se formou, ela tem acesso a universidades que, sem critério algum, as admitem, ela se forma e aí forma toda essa massa de trabalho medíocre aí que a gente tem, que diz que está capacitada, mas não está capacitada em nada e não consegue sequer processar as informações. Então seria uma facilitação. Fala no microfone só. Não, que fala que o povo não sabe votar. É verdade, mas nós não temos ensino político nas escolas. Não sabe porque realmente não existe uma educação política, sabe? Não é um problema... Então seria mais do que digitalizar, tornar melhor manipulável a informação, seria fazer uma espécie, aí sim a curadoria, né? Fazer uma espécie de curadoria, fazer algum tipo de facilitação do acesso àquela informação, para Um que proerd. esse buraco entre a capacidade de ser educado e a divulgação da informação pudesse ser resolvido, né? É isso mais ou menos. Tá, vou colocar aqui como observação da gente fazer essa curadoria, facilitação da informação. Que mais? Outros canais. Agora a gente está saindo um pouco de TV, né? Falou em rádio. Será que não existe na web, blogs? Se a gente está falando outros canais, dá para agregar aí o próprio que já existe, canal da transparência, por exemplo. Que aí ele já está digitalizado, né? A gente tá falando aqui, na verdade, de alguma coisa que não está completamente acessível para esse lugar, né, da acessibilidade. Então, por exemplo, TV, a cultura, ela já tem um grande público, né? Será que ela está aqui no nosso leque ou não? Né? Será que ela não tem uma programação muito abrangente? Talvez ela não entre aqui nessa coisa da informação pública, né? Apesar do jornal ser um dos mais qualificados, né? Para lidar com isso. Posso falar? Pode ser besteira, mas um site, por exemplo, como o UOL. O UOL é uma grande rede de informação. A solução nossa era assim, era pegar canais e digitalizar. Acho que site já está muito... O UOL é uma central de informação extremamente forte. Ele entraria aqui? Acho que está ficando muito sim, por amplo, que hein, não? gente? Eu acho que está ficando muito amplo. Digitalizar um site. O que é... Não é funciona. digitalizar o site, mas é através desse site você ter acesso ao que você está procurando. Curadoria e facilitação para trazer desse site a informação. Eu, por exemplo, me informo via UOL. Todo dia de manhã eu vejo o UOL e eu sei o que está acontecendo, de manhã, tarde e noite. Desculpa, só colocando um ponto nisso, uma coisa que a gente precisa muito importante hoje,
e que eu sempre comento isso, é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado realmente da onde a gente colhe informação, porque a gente não consegue... Mas aí, a gente Rede Globo também põe informação 24 horas dia, o que lhe interessa. E aí a gente não pode tomar cuidado nenhum, tem que ouvir, Não. pronto. Então, Não. Não é questão do cuidado da informação. Não, eu estou dizendo assim, Assim, nós eu tô falando precisamos de uma outra coisa, eu tô falando informações... de criar as informações e repassar essas informações à pessoa, ao usuário, que ele possa ter uma ferramenta de ação. A gente está falando assim, ó, TV Cultura, TV Brasil, é muito amplo, talvez. É muita coisa. Hora do Brasil já era bem específico. É um programa que tem uma super utilidade que a gente precisa... Não, então, mas isso que eu falo, se esse programa, vamos dizer assim, então tira a cultura, vamos falar, tira... Vamos ser mais se a gente tiver que focar em alguma coisa que é a nossa realidade, uma realidade pé no chão, é justamente a Hora do Brasil, eles têm que passar informações fidelícias. Naquele sentido dele, foi passado verba tanto para aquele lugar, acabou. Então, quer dizer, você colhendo essa informação, é o que eu falo, eu uso como referência, que nem na minha região, que o pessoal fala, o cobertor está curto, pera um pouquinho, eu não vou ter um embate com o prefeito regional, um monte de coisa, peraí, tal dia, tal, peraí, entrou isso aqui, e aí sim, eu tenho o começo, a ponta e eu vou atrás do resto. Tá. Então, isso hoje, dentro da nossa realidade, então eu estou dizendo, da nossa realidade que a gente vive, tá? Ou do papel tudo, precisamos sim ter, como diz, um lugar de uma informação que, partindo dali, você possa chegar no outro ponto e rebater alguém que fala assim, não tenho dinheiro. Pô, pera um pouquinho. O Banco Mundial... Então, isso hoje que eu procuro, essas fontes de informação... Como que nem, por exemplo, muita gente chega e fala assim, a informação, Lei Rouanet, informação é muito vago. Então, como eu trabalho com captação de recursos, eu tenho que tomar muito cuidado, porque da onde veio o dinheiro, como veio, aonde vai ser utilizado, porque muitas empresas hoje, que nem, por exemplo, você pega banco, que muita gente não sabe, e corporações de informações fiéis, que eles estão utilizando recursos do governo para poder fazer a ação deles. Tá, mas vamos voltar aqui. Então, assim, hoje o que eu digo assim, que informação eu posso buscar da nossa realidade, governo, pé no chão, o dinheiro saiu do Banco do Brasil, saiu do Banco Mundial, saiu da ONU e entrou aqui, tá, agora para onde ele vai? Isso daí é o que eu procuro. Então, essa fonte de informação é o que eu tenho sede de saber de fato da onde vieram as coisas. Tá, então vamos continuar listando os canais para a gente resolver esse problema aí. Então um para era a Hora mim do Brasil, outro canal que a gente pode fazer esse processo de facilitação para ajudar pessoas que estão com essa dúvida, né, a chegarem ali efetivamente até a informação e resolver um problema, por exemplo, no serviço público. Vamos listar mais canais. Quem só chegou no primeiro, a Hora do Brasil. Só tem esse. Não dá para a gente ser tão amplo que a gente estava sendo, né? Esse problema está difícil de resolver, essa solução está difícil a gente continuar mesmo, porque ela está um pouco ampla, só que ao mesmo tempo o serviço ele é meio genérico, assim, né? Talvez a gente tentar dar uma forma para ela ajude a continuar esse pensamento. Então, você sugere, por exemplo, já é um robô, né? Então, então, caso ele fosse um robô, aí mudaria um pouco. O que vocês acham dessa ideia? A gente está sugerindo de ser um robô. Vamos lá, o que pode ser um robô? Um robô pode, como a gente falou lá no primeiro encontro, né? Um robô pode ser uma página que tem uma programação por trás, uma página que eu diga uma fanpage mesmo, ou um canal no Twitter, ou um canal em qualquer rede social, que tem uma programação por trás que, por exemplo, pega as notícias de outros canais e repassa. Já seria um robô, certo? Então, a gente poderia criar, por exemplo, lá um canal que está no Twitter, no Facebook, no Instagram, sei lá, que chama Robô Público X. Aí esse já vai pegar a informação da Hora do Brasil, já vai pegar a informação dos portal Transparência, as últimas notícias da EBS, tal, e já vai colocar lá. Então, ao invés de você visitar todos esses sites num dia, você só vai até esse que o robô trouxe. É uma solução mais próxima de a gente executar e tem a ver com a solução que foi proposta, né?
Vocês veem que assim, parece que a gente não vai conseguir, mas de repente a gente está conseguindo, é normal isso. Então, nada como a inteligência coletiva real. Professor, mas só uma dúvida. Tipo, eu nunca mexi nisso. Como é que, tipo, é caro? Como é que é essa questão de fazer um robô utilizar? Só para título de informação pra gente. Então, vamos pesquisar. Ó, vamos lá, como... Não, porque pode ser uma solução, mas, como sei lá, se eu precisar de fazer intelectuais... o robô feed notícias. Feed, eu acho que é a melhor descrição para esse... Porque se... eu lembrei de uma... Só um minutinho, que eu lembrei de uma coisa. Tem lá a feira da robótica, que, tipo, todas as universidades têm. Então, sei lá, pegando o gancho dele, talvez é uma sensibilização da gestão de ensino superior a incentivar os alunos a ou construir um robô ou adaptar algum robô já existente para essa demanda social. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, jogar ensinar a programar desde criança. Não, então assim, jogar um desafio para eles, por isso que eu estou dizendo, achando soluções, o que ele falou. Na última feira de robótica, para vocês verem, quem ganhou alguns prêmios foi um pessoal de São Carlos. Foram meninos, você fala, 11, 12 anos, que eles montam, vamos dizer assim, diferente desse robô que nós estamos falando e que tem que usar sistema, eles montaram um robô que fica lá, Então, hoje, eu vou dizer uma coisa só para você. Pera. Não. Vamos, ó, a gente tem exatamente 17 minutos agora, para a gente encaminhar. Então, agora é o momento sem comentários mais alternativos. Então, menos alternativo, vou falar assim, bem foco que a gente tem hoje, que é uma lição de casa. Gente, primeira coisa que a gente tem que analisar, infelizmente, eu não sei se o pessoal não veio, olhem as ferramentas que a Prodan tem. De quem que é a Prodan? Acabou. Não. Ó, discordo, a Prodan é péssima desenvolvimento de software. Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu vou fazer de novo. O investimento que está lá, uma coisa é você falar tudo bem, então vamos tirar quem está lá dentro. Agora eu vou te falar de investimento. Outra coisa que, se vocês não sabem, um dos robôs que ele está dentro da USP, quer dizer, robô não, um computador que está dentro da USP, que foi pago com o nosso dinheiro, nós temos um acordo internacional que a gente não pode montar bomba com ele. É um dos robôs mais eficientes que está lá dentro, gente. Tá, mas ó, vamos ficar na Você solução entendeu? aqui, Ele está lá dentro dos computadores de alta performance. Então, peraí, vamos ficar na solução. Que senão você vai atrapalhar o grupo. Vamos focar na solução. Então, assim, a gente falou de um agregador. Eu acho que o melhor, que mais se assemelha a essa solução aí, é um agregador de feeds. Então, lembra do Google News? Eu pensei não num robô de feed, mas num robô de... Chatbot? Um robô que seria, ao mesmo tempo, curador da informação. É claro que hoje ele já teria que ter essa outra qualidade, como, por exemplo, o chatbot. Tem uma empresa... Como se ele selecionasse o que é principal sobre cada assunto. Tem uma empresa que se chama News Monitor, uma empresa lá que já faz isso. Vamos lá. Já News PPP, Monitor. família. Mas aí no caso ela é uma empresa, não é o robô. Não, mas já ela tem pode ter um mecanismo dela que faz isso, mas não quer dizer que esse é o robô de informação pública que a gente está querendo criar, certo? Mas de qualquer forma fica como uma referência para a gente usar aqui. Esse News Monitor eu estou já ajudando vocês aqui nessa pesquisa, mas gente, era mais para vocês pesquisar, tá? Então aqui, ó, News Monitor, que é mais clipping e tal. Todas as mídias. Olha, aqui tem alguns agregadores de feed, que é mais na ideia que eu falei. E a gente pode ir além com a história do chatbot, né? Que você trouxe. Então vamos procurar se tem chatbot news. Chatbot é um tipo de robô que faz a conversação. Então quem já entrou no site que tem lá um assistente virtual, ele é um tipo de chatbot, né? Aquele assistente virtual, por exemplo, você vai num site de e-commerce e aparece lá, opa, você tem alguma dúvida? Posso te ajudar? Fale com o atendente, não sei o quê. Tem muito disso, né? Acho que no Poupa Tempo tem para agendamento de serviços. Um serviço de chatbot, eu acho. Ó, Chatbot News Daily. Acho que esse aqui se assemelha muito ao que a gente está falando. Sim. Ele não está com esse foco na informação pública, mas... Tem alguns que são tão... não, é só uma notícia sobre... É só um portal sobre chatbots, não é o caso. Melhor, né? Porque a gente pode criar. Vamos patentear. A gente pode criar? Olha aí. Aparentemente...
Não tem nada. Vamos... Falou do News Monitor, agregador de feeds e esse chatbot. Tá, como que seria para fazer um chatbot? Teria que ter desenvolvimento de software, teria que ter minimamente um recurso financeiro ou teria que encontrar programadores voluntários para fazer isso, né? Então, aproveitando que a gente já está entrando aqui nos 10 minutos finais, eu acho que faz sentido a gente formatar essa ideia, registrar aqui nesse documento de texto. Vocês vão ter todo mundo o link desse documento de texto, e aí lá mesmo a gente coloca, todo mundo passa aqui e preenche os e-mails. E aí lá mesmo todo mundo vai poder acessar, falar entre si. A gente pode até fazer diferente, já criar um grupo, por exemplo, de e-mail e deixar só o endereço desse grupo lá. O que vocês acham? Pode ser? Pode, perfeito. Então tá. Então vamos lá, vamos fazer a digestão aqui do que a gente falou. Você criar um grupo. Alguém pode ir criando esse grupo por aí? Um grupo de e-mail do Google mesmo, por exemplo? Quem que é bom de criar grupo aqui? Eu não sei. Você sabe? Alguém pode Você sabe, professor? Você sabe, hein? Quem que sabe? Vamos passar folha de... Acho que... Vamos passar por e-mail e a gente faz depois, professor? Pode ser? Ó, sabe o que podia fazer? Uma pessoa de vocês vai mandar o e-mail e todas as outras pessoas preenchem nesse e-mail o e-mail de destino. Tá. Aí já começa um primeiro grupo, porque depois de lá vocês podem falar assim, ó, gente, cheguei em casa, criei aqui o grupo, tá aqui. Entendeu? Quem poderia criar o grupo? Gente, é só abrir o celular e mandar um e-mail. E aí os outros passam preenchendo o seu Mas e-mail com o endereço das destinatário. pessoas, cadê? Eu vou colocar o meu aqui e vou passando. Não, mas já faz eletrônico. O meu telefone está caindo toda hora. Quem tem aqui. e-mail no celular aí? Não tem, mas ele cai toda hora. Você, então, por exemplo, você. Tá, então todo mundo passa a lista, eu já tô com o computador aqui, já... Ó, também, tá? Já O computador que é melhor. Passa certo? a lista, depois já dá o primeiro hoje, pronto. Então, mas já Agora, faz o seguinte, já manda o e-mail. Já deixa ali no campo de destino do e-mail, todo mundo já passa preenchendo e-mail aqui. Enquanto vocês vão passando preenchendo e-mail, eu vou sistematizando aqui e falando pra vocês, pode ser? Então, ó, lá no computador dela. Lá no computador dela. Vem aqui e faça seu cadastro. Não, ajuda ela a sistematizar. Já vem Se aqui, todo já mundo põe, já passar lá e escreve escrever o aqui. e-mail, ela tem que mandar uma vez e todo mundo já vai receber. E já tá todo mundo em grupo, entendeu? Não, ó, melhor, no computador dela, porque senão ela vai ter o trabalho de digitar. Já escreve Vai lá. você mesmo aqui pra não ter erro. Falar que É isso aí, gente. Só dá 3 passos e digitar um e-mail. É fácil. escrever. Aí mesmo, só escrever. Tá filmando. Eu tô ficando nervoso, só quero que eu pacte. Bem, sem burocracia. Acho que isso é perfeito, professor. Obrigado. Perfeita parceria, professor. Aqui não é um bom lugar pra você morrer. Qual o seu nome? Qual é o seu nome, por favor? Ai, que horror. Vai receber. Jéssica. Vai receber. Escrever seu nome depois aqui. Ah, não, meu nome no próprio e-mail já tem. Eu vou organizando aqui. Daqui a pouco a gente faz o fechamento. Você vai lá? Ah, que legal. Você tem... O AS, o AS. Aí a fica, né? Então você pode ficar protegido, porque ele está dizendo que agora a história é que o Brasil é democracia mesmo. O bandido rouba, some, aparece. Ah, então. Então, que lixo. Que difícil essa vida. Eles são assassinos brasileiros. Obrigado, viu? Você vai mandar.
Então, aí, vê o pessoal que você conhece. Então, vê o pessoal que você conhece. Algumas pessoas, o professor vê o pessoal que você, a gente vai. Quanto mais eu vejo isso, mais eu vejo sentido. Sabe quem é que vai desenvolver isso para nós? Aqui, ó. Quem sabe se vocês apoiam uma ideia. Ó, gente, para deixar registrado para vocês, aqui, ó, anotem aqui. É tudo que eu estou falando baseado de quem poderia nos ajudar. Então se chama Centro de Tecnologia da Informação de São Paulo. Chama, assim seria cetisp.sti.usp.br. Dê uma olhada nesse órgão, aí depois vocês vão me falar. Você pode repetir? Qual que é? Centro de Tecnologia da Informação de São Paulo. Para vocês terem uma ideia de tudo que foi criado de dinheiro, Centro de Tecnologia da Informação de São Paulo. A referência ali em cima seria cetisp.sti.usp.br. Aí vocês vão ver lá escrito bem claro, em dezembro de 2014, por meio da resolução 7025, é criado o Centro de Tecnologia da Informação de São Paulo. Então, quando às vezes o pessoal fala assim, o pessoal do governo, mas o cobertor está curto para criar alguma coisa. Nós temos um centro de informação criado. Então, se você for ver o corpo técnico que está aqui embaixo, de professores e de pessoas que hoje estão nesse núcleo, é uma coisa pesadíssima. Está aqui. Então, hoje, qualquer coisa que eu digo assim, que tenha, se a gente... eu acho que a gente... Ou fazer uma comissão, olha, tiramos essa solução... O negócio é o seguinte, olha, estamos fazendo parte desse grupo e tal... Queríamos que vocês nos ajudassem nessa solução. Isso aqui é nosso, gente. Isso aqui é nosso. Eu estou dizendo porque eu vou muito na USP. Mas você acha que eles recebendo uma situação dessa, você tá colocando... por eles em si só vão poder fazer alguma coisa? Você pode... Eu já busquei a USP várias vezes, ela nunca pôde fazer nada. Não, mas é que tá. Se você tem informação do que você foi pedir, é isso que eu estou querendo dizer. Tem coisas que a gente esquece, que as universidades... Mas a gente pode fazer um teste, se você quiser. As universidades, elas não... Por exemplo, nós somos representantes então, da população. Mesmo, eu estou fazendo... Se vocês quiserem, a gente faz um documento, um ofício, onde o que a gente fez na oficina e pede para a escola do parlamento que eles tenham esses... Pode ajudar nos formulários. Eu entrego pessoalmente até para o reitor desse segmento, que é o CCE, que é o Centro de Informação. Você está pedindo uma coisa que justamente é nada impossível. Não temos dinheiro. Pô, pera um pouquinho. Todos os computadores, o computador de alta performance, o pessoal, o banco de dados, eles têm lá. E é aquilo que você falou, você vai pedir ajuda para eles ajudarem numa solução. Sim. Vamos fazer isso. Entendeu? E aqui você vai estar usando... Eu tenho o seu cartão, não tem? A gente vai usar grupo de alunos, sabe? De pessoas que estão no dia a dia ali estudando a tecnologia da informação. Pessoal, todo mundo digitou o e-mail ali? Já? Tá. Aí eu pedi então para ela enviar esse endereço aqui, mas anotem também, só para garantir, que é o piratepad.net. Claro. piratepad.net/ping-hacker-câmara. É um bloco de notas online. Então aqui já tem o que a gente falou hoje, e aí a partir desse e-mail do que a gente falou hoje, vocês podem continuar desenvolvendo o projeto, certo? Então é isso, você vê a gente num exercício bem rápido, que foram esses 2 encontros. Conseguiu chegar numa solução legal, né? É sempre difícil, assim, a gente sempre tem vontade de abraçar o mundo para resolver,
mas deu para focar, assim, deu para a gente chegar numa coisa bem inteligente e moderna. Ainda é meio abstrato, né? A gente não tem tantos exemplos ainda desses chatbots, mas já é uma ideia bem legal. Uma ideia que, a princípio, pelo que a gente pesquisou, não tem. É bom, né, depois desse grupo, vocês continuarem a pesquisa, porque de repente já tem alguma coisa internacional, né, que a gente não pôde pesquisar agora rapidamente. Mas se tiver também, nada impede de fazer a versão brasileira, de fazer uma parceria, ou de procurar o desenvolvimento em algum grupo, né, voluntário. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente encerra aí no horário, até para ajudar todo mundo a chegar em casa aí com segurança. E obrigado aí pela presença, tá bom? Depois vai chegar para vocês por e-mail uma avaliação do como é que foi a oficina e tal. E vamos tirar uma fotinha só no final aqui, até porque eu tenho que provar que eu tive aqui com a prefeitura. Vamos tirar uma aqui, todo mundo junto. É pra tirar na tela? Pode apertar um pouquinho mais aqui, gente, por favor? Depois você passa? Tira de onde vai me empurrando. Tira o... Bom, eu vou tirar o do meu também. Vem, Nina. Nina, vem cá, Nina. Faz doce. Não foi respeitado até agora, não é agora que vocês vão ver minha presença. Vocês não merecem minha presença. Tá bom. Tira de um outro que tá no e-mail, que aí já fica mais fácil de compartilhar. Vai. Esse é o seu, Jéssica? É o meu. Tá, você tá no e-mail, então tá. Qual que é do e-mail? Moça do e-mail. Peraí, não tá no grupo do WhatsApp? Depois a gente passa no e-mail. Passa num só, passa no e-mail, a gente joga. Obrigado, tá? Obrigado, valeu vocês. Poxa, melhor que vocês aí. A gente quer a solução de